boa noite. Jair Bolsonaro entrega pessoalmente proposta de reforma da Previdência no Congresso. O projeto confirma a idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 para homens e acaba com a aposentadoria especial para políticos. O presidente admite que errou no passado sobre a mudança na aposentadoria. Quando era deputado, ele criticou o Temer e foi contrário a projetos dos governos Fernando Henrique e Lula. Bolsonaro escolhe líder do governo no Senado visando aprovações. Senador Fernando Bezerra Coelho faz parte da maior bancada, o MDB, com 13 parlamentares. Após tragédia em Brumadinho, o Vale começa a retirar famílias próximas às barragens que serão desativadas. Nas cidades de Nova Lima e Ouro Preto, 75 pessoas já foram levadas para hotéis da região. Saúde dos bombeiros que participam do resgate em Brumadinho preocupa. Exames identificaram metais no sangue de 4 integrantes da corporação. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje no Congresso a proposta de reforma da Previdência. Bolsonaro chegou no Congresso por volta das 9h30 da manhã. Ele estava acompanhado do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM, e de Paulo Guedes, da Economia, e por diversos assessores e seguranças. Bolsonaro foi direto para a sala da presidência da Câmara, onde se encontrou com os comandantes do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do DEM. No trajeto, o presidente foi alvo da oposição. Parlamentares do PSOL estavam vestidos de aventais laranja e com a fruta na mão, numa referência às denúncias do PSL, partido de Bolsonaro. O presidente da República deixou o Congresso cerca de 20 minutos depois. Em meio à crise, com a saída de Gustavo Bebiano, o primeiro-ministro a cair depois de 48 dias de governo, Bolsonaro saiu do parlamento sem falar com a imprensa. O temor do Palácio do Planalto é de que a crise política instalada em Brasília com a queda do secretário-geral atrapalhe a votação da reforma da Previdência. Para a matéria ser aprovada, são necessários 308 votos de deputados e 49 de senadores. Ao entregar a proposta de reforma da Previdência, o presidente pediu patriotismo e compromisso para analisar o tema. A proposta que, no momento, chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída. Obviamente, o projeto ora apresentado, prezado Maia, prezado Alcolumbre, vai ser aperfeiçoado pelos senhores e pelas senhoras. E isso é importantíssimo, porque a responsabilidade é de todos nós. Bolsonaro admitiu que errou no passado sobre a mudança na aposentadoria, quando o deputado federal disse que votaria contra a proposta de Temer e foi contrário aos projetos apresentados nos governos de Fernando Henrique e Lula. Que nós erramos no passado, eu errei no passado, e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. E o presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento em cadeia de rádio e TV daqui a pouco, às 8h30 da noite. Ele deve defender a proposta de reforma da Previdência. E o novo projeto proposto por Bolsonaro confirma a idade mínima de 62 anos para mulheres e de 65 para homens e acaba com a aposentadoria especial para políticos. No final do tempo de transição, deixa de existir a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Beneficiários deverão contribuir por, no mínimo, 20 anos. Servidores públicos terão a mesma idade mínima, porém, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, sendo necessário 10 anos no serviço e 5 no cargo. Aposentadorias com regras especiais, elas têm regras especiais por conta da atividade em si, não por diferença de gênero.
Então, vários países têm regras diferenciadas para professores. O Brasil não é o único, mas o Brasil é o único que trata o professor diferente da professora. A proposta prevê que deputados federais e senadores se aposentem com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Para policiais civis, a idade mínima será de 55 anos, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Forças Armadas, policiais militares e bombeiros terão outra proposta que deve ser entregue em 30 dias. Já para os trabalhadores rurais, a idade mínima de aposentadoria será de 60 anos para homens e mulheres, com contribuição mínima de 20 anos. Professores do setor privado poderão se aposentar a partir de 60 anos, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Já para os professores públicos, será preciso ter 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. O cálculo do benefício levará em conta apenas o tempo de contribuição, ou seja, o trabalhador terá direito a 100% do benefício com mais de 40 anos de contribuição. Com um mínimo de 20 anos, para trabalhadores privados no regime geral, o benefício será de 60%, subindo 2% a cada ano a mais de contribuição. Quem se aposentar durante a transição receberá o teto de 100%. Quem se aposentar pela regra permanente pode receber mais de 100% se contribuir por mais de 40 anos. Porém, o valor não poderá ser superior ao teto, que atualmente é de R$ 5.839,45, nem inferior a um salário mínimo. A proposta da nova Previdência também prevê a mudança na alíquota paga pelo trabalhador. Quem recebe até um salário mínimo vai pagar 7,5%. Quem recebe de um salário mínimo a R$ 2.000 pagará entre 7,5% a 8,25%. De R$ 2.001 a R$ 3.000, a alíquota será entre 8,25% a 9,5%. De R$ 3.001 até o teto, o valor varia entre 9,5% e 11,68%. Se incorporou nas contribuições previdenciárias a mesma lógica do imposto de renda. A alíquota da pessoa vai subindo conforme a renda vai subindo. Então, se passa para alíquotas efetivas, que vão de 7,5% até 11,68%. Ou seja, eu vou pegar o salário da pessoa, vou verificar quanto em cada dessas faixas que estão apresentadas aí do lado direito, você vai fazer o cálculo, tal como acontece no imposto de renda, e eu chego àquela alíquota real da pessoa. E a reforma da Previdência repercutiu entre deputados e governadores. O presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar, disse estar confiante na aprovação em 90 dias da reforma da Previdência. Eu acho que estamos todos imbuídos com o propósito, tá certo, de atender o Brasil nas reformas que a gente tem sempre brigado, que é justamente equacionar o desequilíbrio financeiro da previdência privada, da previdência pública. A oposição promete resistir. O senhor Bolsonaro, em nenhum momento da campanha, em nenhum momento, repito, da campanha, não foi a nenhum debate e nunca falou em reforma da Previdência na campanha. Mas antes ele falou contra a reforma da Previdência. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, também defendeu a aprovação da Previdência. A reforma da Previdência é vital para o Brasil. Se o país quer crescer, se o país quer gerar emprego, se o país quer diminuir a pobreza, precisa aprovar a reforma da Previdência até a metade deste ano para retomar esse crescimento através de novos investimentos. O ministro da Casa Civil disse que a matéria deverá passar por ajustes durante tramitação no Congresso. A nova Previdência, ela tem que superar as disputas políticas partidárias, ela tem que superar as questões ideológicas. O sistema que nós temos hoje, se ele não for modificado, se ele não for ajustado, ele poderá ter problemas no futuro. E a reforma da Previdência é o assunto do comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A proposta de reforma da Previdência veio bastante ampla, confirmando as expectativas quanto ao que poderá produzir em termos de redução das despesas e ajuste das finanças. Se prevê a economia de mais de R$1 trilhão em 10 anos, sendo que a introdução da possibilidade de os trabalhadores optarem pela capitalização e a própria revisão das regras tendem a estabelecer uma trajetória mais favorável para as contas em prazo mais longo. Como vinha sinalizando a equipe econômica, a proposta procura reduzir privilégios de várias categorias, não colocando o custo apenas sobre os trabalhadores do setor privado.
Os servidores também seguirão as novas regras, assim como os políticos, ainda que haja uma diferenciação na transição. Mas os novos, nas próximas eleições, já estarão no novo sistema. Há um endurecimento meio geral das regras, com aumento da idade de aposentadoria, tempo e alíquotas de contribuição, que vão pesar mais para quem ganha mais. Professores e trabalhadores rurais também terão de trabalhar e contribuir por mais tempo. Forças Armadas, policiais e bombeiros militares nos estados vão seguir as mesmas regras das Forças Armadas, cujas mudanças devem mesmo ser apresentadas em 30 dias. Para facilitar mais a aceitação da sociedade, ainda foram colocadas 3 opções de transição. Todos terão um pedágio de 50% a mais em tempo. Se faltam 2 anos para poder se aposentar, vão ter que trabalhar mais 1 ano. Quem se aposentar mais cedo vai ter o fator previdenciário, como agora, no cálculo do benefício. Atingindo a pontuação do outro sistema, hoje em 86 para mulheres e 96 para os homens, somando o tempo de contribuição e a idade, não tem esse redutor. E ainda tem aquela aposentadoria por 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 para os homens. No final desse período todo de transição, que contempla essas 3 fórmulas, deve acabar o tempo de contribuição e ficar apenas a idade mínima, 62 anos para mulheres, 65 para os homens. Agora é aguardar a tramitação no Congresso, onde depois de passar pelas comissões que avaliam a questão legal e o conteúdo, a proposta terá de ser aprovada por 3/5 da Câmara e do Senado. Claro que mudanças podem ocorrer no meio do caminho nesse texto base, mas o que se espera é um resultado satisfatório que permita ao governo trabalhar com uma perspectiva melhor para as finanças, tendo mais espaço para investir e cuidar melhor de outras áreas prioritárias. Se tudo correr bem, a reforma talvez possa ser aprovada até a virada do semestre. Isso exige muita articulação política, até para driblar mobilizações contrárias de corporações, sindicatos, resistências, como vimos, de congressistas. O mercado financeiro só não teve hoje uma reação mais positiva porque tem um certo receio exatamente do aspecto político. Toda a crise envolver a saída do ministro Gustavo Bebiano e mesmo a derrota nesta semana em relação ao decreto que ampliava a possibilidade de sigilo das informações não foram bons sinais políticos. Mas aumentou muito a conscientização quanto à necessidade da reforma. Talvez nunca se tenha tido condições tão favoráveis para a aprovação de uma reforma que faça a diferença. É isso ou a economia pode ter de encarar de novo muitas dificuldades. A reforma não resolve todos os problemas, mas sem ela a situação econômica e até a política pode ficar bem mais complicada. Boa noite. O presidente Bolsonaro escolheu o líder do governo no Senado. É o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele é do MDB, que tem a maior bancada na casa, com 13 senadores. A escolha foi para tentar aprovar matérias de interesse do Planalto no Senado. O parlamentar de Pernambuco foi ministro da Integração no governo Dilma, quando ele ainda estava no PSB. Bezerra Coelho chegou a ficar um breve período como líder no governo Temer. No entanto, o nome do MDBista não foi consenso dentro do governo. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, houve resistência do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Senadores do PSL, partido de Bolsonaro, resistiam também à escolha do senador como líder. As resistências se deram porque Fernando Bezerra Coelho é alvo de investigação na Operação Lava Jato. No Supremo, o senador aparece em 5 inquéritos. Um deles apura irregularidades relacionadas a obras da Arena Pernambuco, um dos estádios da Copa do Mundo em 2014. O ex-ministro foi apontado por executivos da Odebrecht como destinatário de propina da construtora e da OAS após fraude na licitação. Bezerra Coelho nega as acusações, diz que está tranquilo quanto às investigações. O novo líder do governo Bolsonaro no Senado disse que sua meta na nova função é a aprovação da reforma da Previdência. No cargo, agora ele terá a missão de articular as bancadas aliadas para votações dos projetos de interesse do governo e ainda de orientar os partidos governistas sobre como votar em plenário. E agora o comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Chegou finalmente ao Congresso a reforma da Previdência. Há entre deputados e senadores uma nítida tendência para aprovar a proposta, até por uma questão de sobrevivência. Os parlamentares já se deram conta de que a breca fiscal retira da atividade deles a sua essência, que é a proposição de políticas públicas. O orçamento da União
já não consegue suprir nem os serviços básicos. A reforma de Bolsonaro é mais ambiciosa do que a de Michel Temer. Afora uma ou outra maldade com os mais pobres, a nova proposta impõe um tratamento mais draconiano aos ricos e à elite do funcionalismo público. Tenta-se reduzir o fosso que separa esses nichos da sociedade da grande massa de trabalhadores da iniciativa privada. Semanas atrás, o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse que hoje quem legisla e julga no Brasil tem as maiores aposentadorias e a população as menores. É essa fábrica de distorções que a proposta tenta enfrentar. A despeito do viés pró-reforma que se observa no Congresso, não se deve esperar por uma tramitação rápida e indolor. Ao contrário, o processo será lento e custoso. Quem conhece a alma do Legislativo e já viu o elefante voar em Brasília, estima que a Câmara só deve concluir a votação da reforma às vésperas do recesso do meio do ano. E não são negligenciáveis as chances de que a tramitação no Senado se arraste até as vésperas do Natal. Bolsonaro sabe que não arrancará do Congresso a reforma ideal. Por isso, ele diz que persegue a reforma possível. Para obter esse mínimo factível, o capitão terá de reativar o balcão. Cada parlamentar tem uma agenda de defesa dos interesses de sua base eleitoral. Está no ar o velho toma lá da cá. É parte do jogo. Se Bolsonaro quiser mudar alguma coisa, precisa apostar na transparência, deixando bem claro o que se deseja tomar e o que o governo se dispõe a dar. Boa noite. Mensagem de texto da ex-candidata pelo PSL, Cleusenir Barbosa, contradiz versão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. As mensagens tratam de uma conversa entre Cleusenir Barbosa, então candidata do PSL a deputada estadual por Minas Gerais, e Aysender de Paula, na época assessor de Marcelo Álvaro Antônio, ex-deputado federal e agora ministro do Turismo. O assessor escreve: preciso que você transfira R$30 mil para a conta da gráfica. O resto eu vou pagar do meu bolso. Nosso Deus sabe de todas as coisas. Preciso que você transfira a metade do valor para a conta da gráfica. Estou indo pagar o restante do meu bolso. Em depoimento ao Ministério Público, Cleusenir disse que o assessor a pressionou a devolver R$30 mil dos R$60 mil que a candidatura dela tinha recebido do PSL. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a ex-candidata falou do esquema a 4 assessores de Marcelo Álvaro Antônio e até tentou revelar a suposta fraude diretamente ao agora ministro, sem sucesso. Cleusenir não aceitou integrar o esquema de laranjas. Ela obteve pouco mais de 2 mil votos e não foi eleita. A aposentada se mudou para Portugal por medo de retaliações. Na época dos fatos, Marcelo Álvaro Antônio era líder do PSL no estado e responsável pela distribuição do fundo partidário em Minas Gerais. Parte do dinheiro foi direcionado para 4 candidatas mulheres, apenas para cumprir a cota feminina de 30% da verba eleitoral. Posteriormente, foi revelado que os R$279 mil foram parar na conta de empresas de assessores e amigos de assessores do atual ministro do Turismo. Marcelo Álvaro Antônio nega irregularidades e diz que a distribuição dos recursos seguiu a legislação eleitoral. Um vídeo, porém, confirma a versão de Cleusenir. Ela aparece assinando o registro de sua candidatura ao lado do agora ministro do Turismo e recebendo apoio do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O governador Valadares, como uma das nossas pré-candidatas a deputada estadual por esse estado maravilhoso, ok? De Portugal, a aposentada falou por telefone com a rádio CBN. Na entrevista, afirmou que teme pela própria vida e do filho. Eu preciso ainda de ouvir do ministro da Justiça o tão falado apoio à vítima que ele daria, e o tão falado apoio à vítima aí no Brasil, vítima denunciante, que se fala, né? Eu tenho um filho só, meu filho vai fazer 17 anos, temi pela minha vida e pela vida de meu filho. No caso da política, quando a vítima denuncia,
A vítima não tem respaldo de segurança algum. A aposentada confirmou à rádio CBN que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gustavo Bebiano, demitido ontem, sabiam de tudo. O suposto esquema desgastou o governo e culminou com a demissão de Bebiano. Ambos negam qualquer envolvimento. Além do Ministério Público, Cleusenir fez denúncias sobre os desvios de dinheiro na Polícia Militar de Minas. Ela diz que disponibilizou áudios e fotos das conversas com os envolvidos. O Supremo retomou hoje a votação para decidir se criminaliza a homofobia. É a terceira sessão em que se discute o assunto. Hoje, o ministro Celso de Mello continuou o voto. Ele afirmou que os governos democráticos não convivem com práticas de intolerância e comportamento de ódio. É inaceitável qualquer estatuto que por ação ou por omissão, exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual ou em razão de sua identidade de gênero. Segundo o decano da Corte, a configuração de atos homofóbicos e transfóbicos são formas contemporâneas de racismo. Violações de direitos humanos que atingem pessoas por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero traduzem situações que um Estado, como o nosso, fundado em bases democráticas, não pode tolerar nem admitir. E daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a atuação do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Em Minas Gerais, a Vale começou a retirar as famílias que moram próximas às barragens que vão ser desativadas. São cerca de 125 pessoas. Só em Minas Gerais, a Vale promete encerrar as atividades em 10 barragens, todas do tipo alteamento a montante, mesma estrutura das que se romperam em Mariana e Brumadinho. Ao redor de 5 delas, nas cidades de Nova Lima e Ouro Preto, ao menos 75 pessoas já foram retiradas dos imóveis e levadas para hotéis. A Defesa Civil do Estado coordena a ação. Ao todo, cerca de 125 pessoas vão ser retiradas de 41 imóveis no entorno das barragens. Segundo a Vale, a medida de evacuação é preventiva para garantir a segurança das populações nessas regiões. Desde o rompimento na Mina do Feijão, em Brumadinho, esta é a 4ª medida de evacuação em áreas do tipo. Para o governador Romeu Zema do Novo, apesar do inconveniente para as famílias, a ação é preventiva e visa salvar vidas. E em Brumadinho, preocupação com a saúde dos bombeiros. 4 deles apresentaram presença de metais no sangue. Segundo o governo de Minas Gerais, 4 bombeiros que trabalham nas buscas em Brumadinho apresentaram alterações nos exames de sangue. 3 apontaram a presença de alumínio e 1 de cobre. Ainda de acordo com o governo do estado, apesar das alterações, os resultados dos exames não significam intoxicação. Era esperada a presença de metais no organismo dos militares que atuam em meio à lama de rejeitos desde o rompimento da barragem em 25 de janeiro. Por isso, todos estão sendo monitorados por exames de sangue e de urina desde o dia do acidente. Os 4 profissionais foram afastados do trabalho. Agora, os níveis de metal devem se normalizar gradualmente. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, a tragédia em Brumadinho matou 169 pessoas. 141 permanecem desaparecidas. Agora o tempo. Para amanhã, os meteorologistas prometem chuva forte aqui na capital. Então vamos ver os detalhes da previsão com Tássia Sena. Quinta-feira típica de verão em todo o país, quente e com chuva. Lembra que eram esperadas pancadas fortes no sudeste nesta quinta? Pois é o que aponta a previsão para amanhã. Além do sudeste, são esperadas chuvas mais intensas nas áreas mais escuras do mapa. Mesmo assim, as temperaturas continuam altas.
A única exceção está logo no topo da tabela. Em Curitiba, faz apenas 25 graus amanhã. Mas nessas outras capitais, o sol brilha bem forte. Máximas de 32 em Cuiabá, de 33 em Salvador e de até 36 em Boa Vista. Como já vimos no mapa, o tempo fica instável aqui no estado de São Paulo amanhã. O céu fica nublado e a chuva pode cair a qualquer hora. No norte chove bastante, máxima de 29 graus em Ribeirão Preto. Temporais também na região metropolitana da capital. Aliás, é a mesma previsão aqui para a cidade de São Paulo. A chuva forte que deu uma trégua nos últimos dias promete vir com muita força amanhã. Na sexta também chove bastante, viu? Entre amanhã e sábado, termômetros variando entre 28 e 31 graus. No ABC Paulista, o fechamento da fábrica da Ford afeta diretamente cerca de 3.000 funcionários fixos. Ainda nesta semana, deve ocorrer uma reunião com representantes do governo e da empresa. O fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo pode impactar ao menos 24.000 trabalhadores da região, entre contratados, terceirizados e demais empresas do setor. Essa é a estimativa do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em parceria com o DIEESE. A montadora americana está no Brasil desde a década de 50. No ABC, produz caminhões e o Ford Fiesta. Em comunicado, a empresa disse que vai deixar o mercado de caminhões na América do Sul em 2019. Com o fechamento, a montadora prevê um impacto extra de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nas redes sociais, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, se disse surpreso pela notícia. São quase 5.000 trabalhadores na fábrica de São Bernardo do Campo. O fechamento dessa fábrica é muito ruim, porque é um impacto extremamente negativo para todo o setor produtivo da cidade. Quero aqui reafirmar que durante este período que eu estou na cidade como prefeito, 3 vezes que a Ford nos acionou, eu estive lá as 3 vezes, o que nos foi pedido foi atendido e mais. Esse problema não está só em São Bernardo. Fechando a fábrica São Bernardo, muito provável que feche a fábrica de Taubaté também. Agora o esporte. No São Paulo, Mancini comanda treino e o time se prepara para entrar em campo no domingo contra o Red Bull Brasil. Podemos dizer que o dia de hoje para os jogadores do São Paulo foi o mais tranquilo da semana. Uma semana que começou com manifestações depois da derrota para o Corinthians, prosseguiu ontem, muitas manifestações. A torcida do São Paulo continua exigindo a saída do presidente Leco, mas hoje aqui no CT apenas observamos trabalho de bola. Inclusive a atividade de agora à tarde foi liberada para que nós pudéssemos acompanhar a movimentação. O São Paulo tem o RB Brasil no próximo domingo no estádio do Morumbi e é partida extremamente importante. Por quê? O São Paulo está fora da zona de classificação. Precisa vencer o RB Brasil, que é uma equipe muito bem dirigida pelo técnico Antônio Carlos, e ainda torcer por combinação de resultado para que ele volte à zona de classificação. Então, aqui este jogo está sendo encarado como uma verdadeira decisão de campeonato. Agora à tarde, outra boa notícia foi a presença e a movimentação de Lisieiro em campo. O Lisieiro, que pode ser novidade sim, está recuperado de lesão e pode ser novidade sim na partida do próximo domingo. Há quem diga, inclusive, que o garoto Luan pode formar dupla com o Lisieiro, já que o São Paulo precisa de mudanças e essa dupla Lisieiro e Luan, toda vez que jogou, o São Paulo venceu. Foram 3 jogos e 3 vitórias. Então se aposta muito que Lisieiro e Luan podem ser titulares no próximo final de semana. A baixa no treinamento de hoje foi o jogador Hernanes com problema de tendinite, mas nada grave. Ele foi apenas preservado. Amanhã já vai se movimentar normalmente na atividade pela manhã aqui no CCT da Barra Funda. Vamos agora ao comentário de esporte com Celso Cardoso. A crise no São Paulo segue intensa e mobiliza os mais variados tipos de torcedores. A semana começou com protestos dos chamados organizados no centro de treinamento, pedindo a cabeça do presidente do clube, o senhor Carlos Augusto de Barros e Silva, popularmente chamado de Leco. Ontem, alguns influenciadores digitais também discutiram o futuro do clube e outros ilustres são paulinos aliados aos torcedores organizados prometem para domingo uma enorme mobilização que tem como objetivo abraçar o estádio do Morumbi e permanecer do lado de fora, em protesto
enquanto o time encara o Red Bull Brasil pelo Paulistão. Esse protesto conta com a hashtag Morumbi0. Isso tudo reflete a insatisfação do torcedor com o clube, que num passado não muito distante era considerado referência de administração e estrutura profissional e que hoje vive um incômodo jejum de títulos importantes. Sempre bom lembrar que de 2008 para cá, o São Paulo só venceu uma Copa Sul-Americana em 2012, em jogo decisivo que terminou no intervalo da partida, depois de uma briga envolvendo seguranças do clube e jogadores do Tigre no intervalo daquela partida. Na ocasião, o time argentino se recusou a voltar para o segundo tempo e o tricolor foi considerado vencedor. Muito pouco para quem se intitula nas ações de marketing o soberano. A crise desta vez vai além da falta de vitórias, da qualidade do time, da falta de confiança dos jogadores ou do comando técnico. A insatisfação é com a gestão e a reflexão é salutar. Boa noite. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 3,72, com alta de 0,22%. A Bovespa operava em queda nesta tarde de 0,50%, com 97.175 pontos. Começa amanhã no Vaticano uma reunião extraordinária convocada pelo Papa Francisco para tratar do abuso de menores por clérigos da Igreja Católica. E um caso ocorrido aqui no Brasil deve servir como exemplo de prevenção e punição. O encontro, intitulado A Proteção de Menores na Igreja, reunirá 190 clérigos de 130 países que discutirão a política de tolerância zero pregada pelo Papa Francisco para coibir os casos de abuso sexual cometidos pelo clero. Vários manifestantes, muitos deles vítimas de abuso, estão em Roma aguardando o início do encontro e tentam falar pessoalmente com o Papa. A reunião é considerada um marco na história recente da Igreja e acontece 2 dias após algo inédito: a expulsão de um ex-cardeal acusado de crimes sexuais. O americano Theodore McCarrick, de 88 anos, teria molestado um adolescente 40 anos atrás. De acordo com o jornal O Globo, fontes do Vaticano confirmaram que as denúncias de abuso de menores e corrupção que recaem sobre a Diocese de Limeira, no interior paulista, servirão de exemplo durante a reunião. O bispo Wilson Dias de Oliveira é acusado de corrupção, extorsão e acobertamento de casos de agressão sexual. Ele está afastado das funções desde o início das investigações e poderá ser expulso da igreja. A Venezuela se isola cada vez mais ante a ajuda oferecida pela comunidade internacional, principalmente por seu maior inimigo político, os Estados Unidos. A vice-presidente Delcy Rodrigues anunciou que a Venezuela suspendeu o contato aéreo e marítimo com as ilhas de Curaçao, Aruba e Bonaire, no Caribe, para evitar a chegada de mais donativos vindos dos Estados Unidos. Já o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, anunciou que o país vai receber doações da Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido e França, num total de 18 milhões de dólares para ajuda humanitária e 70 toneladas de medicamentos e alimentos. E por causa disso, deu um ultimato de 3 dias para que as Forças Armadas do país permitam a entrada dos insumos, além das toneladas há dias armazenadas na Colômbia. Mas o exército venezuelano reiterou seu apoio ao governo de Maduro e disse que manterá o bloqueio para evitar uma violação territorial. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, aliado de Maduro, disse hoje que o mundo testemunha a fabricação de um pretexto humanitário para invadir a Venezuela. O presidente russo Vladimir Putin ameaçou hoje apontar mísseis para os Estados Unidos caso o país instale esse tipo de armamento na Europa. Durante seu pronunciamento anual no parlamento, Putin disse que a Rússia vai responder a qualquer instalação de armas nucleares de alcance intermediário na Europa feita pelos Estados Unidos e que não só vai mirar os países europeus onde essas armas estão, como também nos Estados Unidos. O presidente russo ainda disse que não está buscando confronto, mas que o país vai reagir firmemente e que os Estados Unidos devem calcular os riscos
antes de tomar tais medidas. Recentemente, Washington suspendeu sua participação no tratado, assinado em 1987, que proíbe a construção de mísseis com médio alcance. O governo Trump alegou que estariam violando várias disposições que constam no documento, o que a Rússia nega. E veja a seguir na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli os mais de 30 anos de atuação do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Até já! Todo domingo tem Mesa Redonda, o grande clássico do futebol debate. Titular no coração da torcida. Eu assisto Mesa Redonda. Eu assisto Mesa Redonda. Eu assisto Mesa Redonda. Mesa Redonda, todo domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Imecap Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Seu problema é queda de cabelo? Você precisa de Imecap Hair. Imecap Hair ajuda seus cabelos a ficarem fortes e com mais volume. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. O carnaval tá aí! Tem rolê pra todos os gostos. Não importa qual a sua praia ou o seu bloco, caia na folia com roupas leves. Abrace o protetor solar. Ele é seu melhor amigo. Quer energia pra aguentar a diversão? Então, evite comidas pesadas e não beba em excesso. Use e abuse da água. Cá pra nós, não tem companhia melhor. E falando nisso, se pintar aquele clima, tenha sempre uma camisinha com você. Afinal, vai que rola. TV Gazeta no Carnaval 2019. Somos todos foliões. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, eu tenho a honra de conversar com a atriz, diretora, cantora, compositora e divertidíssima humorista, Fafi Siqueira. É dia de ficar de olho na TV com Cristina Padiglione. E se deliciar também com o talento e toda a competência vocal da minha queridinha Jane Duboc. Também curtir comigo, Todo Seu hoje, 10 da noite, estou esperando. A atuação do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Recebemos Sérgio Adorno, doutor em Sociologia, professor titular de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenador científico do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado pelo convite. Nós, assim, sempre que temos no noticiário alguma informação importante sobre a prevenção, o combate à violência, à criminalidade, tudo isso, recorremos ao Núcleo de Estudos da Violência da USP. Então, eu gostaria muito, esse Núcleo de Estudos que já tem mais de 30 anos, de falar um pouco sobre esse trabalho que é fantástico, que lá vocês desenvolvem um centro de apoio à pesquisa científica para o debate de temas relacionados à violência, democracia e direitos humanos. Então, professor, assim, durante todo o período de existência do núcleo, o que o senhor destaca como sendo assim a grande contribuição para a prevenção e combate à criminalidade em São Paulo? Bom, eu acho que valeria a pena começar a contar um pouquinho por que
surgiu o Núcleo de Estudos da Violência? Ele inicialmente foi uma iniciativa minha no Departamento de Sociologia da USP, com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, no Departamento de Ciência Política, e é o que depois logo veio se integrar a doutora Nancy Cardia, a psicóloga social. E então nós três, de alguma maneira, organizamos os primeiros planos de trabalho do Núcleo de Estudos da Violência. Ele foi criado numa conjuntura muito específica, porque era o período de transição do regime autoritário para a democracia. Quando você vê, por exemplo, as experiências internacionais, após, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o fim dos regimes autoritários, totalitários, foram seguidos de democracia e foram seguidos de uma pacificação interna das sociedades, não é? Tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista da ordem pública. Não é? Então, a democracia, de alguma maneira, ela é contemporânea da agenda de direitos humanos e de uma ordem pública, não é, que, de alguma maneira, preserva direitos e preserva a segurança. O que acontece aqui no Brasil? Que no Brasil nós vimos um fenômeno diferente, quer dizer, a democracia estava sendo reconstruída, nós estamos num processo de preparar uma nova Constituição, de garantir os direitos, etc. E, ao mesmo tempo, tem uma explosão de violência nos mais diferentes campos da existência social, particularmente o crescimento da chamada delinquência comum, né? A chegada do crime organizado, né? Os seus efeitos posteriores, né? A questão também das graves violações de direitos humanos que começaram a se intensificar, né? Muitas vezes as intervenções policiais nas habitações populares, né, como favelas, as intervenções das delegacias, intervenções das prisões, né? E também uma explosão de conflitos nas relações interpessoais, brigas de vizinhos, brigas de casais, conflitos entre companheiros e suas companheiras. Então tudo isso mobilizou a ideia de que era preciso constituir um centro de pesquisa para compreender, descrever, explicar esses fenômenos e oferecer para a sociedade e para as autoridades instrumentos para conduzir políticas públicas mais eficazes, mais eficientes. Agora, assim, quando o professor destaca esse crescimento da violência e da criminalidade em todos os setores, né, de interesse da sociedade, a segurança pública e a justiça acompanharam essa evolução? Essa é a minha hipótese que vem desenvolvendo há muitos anos, né? A minha hipótese é que, se você estuda a evolução dos crimes, né, você vai ver que eles cresceram não só em termos quantitativos, mas também modificaram em termos de qualidade. Não é? Se você pega, por exemplo, o início dos anos 80, uma pequena parte dos crimes eram chamados crimes violentos. Hoje, mais de 30% são chamados crimes violentos. Então, ele não só cresce em intensidade, mas cresce também, se intensifica em torno da sua agressividade, da sua violência. Não é? Basta ver os fatos cotidianos que são relatados, por exemplo, pela mídia, por vocês, né? No entanto, o sistema de justiça continua operando como ele operava há 30, 40 anos. Ou seja, houve um descompasso entre o crescimento e a mudança de qualidade do crime e da violência e o funcionamento do sistema de justiça. Quer dizer que isso gerou o quê? Gerou um fosso. Sim, a capacidade do Estado para conter essa violência, aí começou a perder o jogo. Isso gera o quê? Isso gera impunidade, né? Gera a morosidade, né? Porque os registros de ocorrência vão permanecendo muito tempo dentro do sistema, né? Quanto mais tempo, menor a possibilidade de você responsabilizar criminosos e menor a possibilidade que você tem de fazer com que as penas sejam efetivamente cumpridas. Agora, mas professor, isso era assim, ainda é, porque hoje nós vemos que há um avanço, fala-se muito no trabalho da inteligência para as investigações, a informatização, os sistemas, o equipamento na Secretaria da Segurança, nas polícias, passa-se a impressão de que há um crescimento e uma evolução nesse sentido. Olha, os estudos que o Núcleo vem fazendo há muitos anos, que uma das áreas que nós estudamos muito é a organização policial e o sistema de justiça. Isso o Núcleo sempre trabalhou com a dinâmica da violência na sociedade, com as respostas do Estado através das suas organizações. Então,
fundamentalmente polícia, Ministério Público e sistema judiciário e o sistema prisional, e também o modo como a sociedade reage à violência e como ela espera que haja segurança na sociedade. Sempre foi esse tripé. Né? O que eu venho observando é que mudou a qualidade da violência, né? Qualidade, quando eu falo, né? Ela ficou mais agressiva, né? Seus efeitos alcançam o maior número de pessoas. Mais equipada, né? Maior número de vítimas. Né? Ainda que eu considero, e eu estou de acordo com você, houve mudanças substantivas, né? Do ponto de vista, se você olhar, quer dizer, houve investimentos em recursos humanos, houve investimento em recursos materiais, no poder etc. público também tem... Quer dizer, há um potencial dentro dessas instituições que podem gerar mudanças significativas. Quer dizer, mas podia haver muito mais. Podia haver muito mais. Quer dizer, qual é o nosso problema? O nosso problema é que, muitas vezes, essas inovações, essas mudanças, elas ficam restritas à cúpula dos sistemas de justiça. Para chegar a isto até o policial que está ali vamos dizer, na ponta, na linha de frente, é um processo muito difícil, muito moroso. Então, muitas vezes você conversa com a cúpula, por exemplo, da polícia, são pessoas muito conscientes, que muitas vezes têm clareza dos problemas da violência, etc. Né? Embora outros defendam que a forma ainda adequada seria o uso de mais violência, o que o núcleo mostrou nesses mais de 30 anos de existência, é que há soluções que não sejam exclusivamente o uso da violência e da repressão. Sim. Agora, uma curiosidade, professor, dos vários governos que passaram por São Paulo nesses 30 anos, qual deles que foi o que mais reconheceu a importância do Núcleo de Estudos da Violência da USP para o trabalho da segurança pública de São Paulo? Olha, variou muito. Né? Eu digo o seguinte, durante... agora eu não vou lembrar exatamente o governo, mas, por exemplo, durante a administração do secretário Petreluzzi, o núcleo teve um apoio enorme. Né? Nos apoiaram, abriram os arquivos. Governo Mário Covas. Governo Mário Covas. Minha memória está ficando... mas governo Petreluzzi e governo Mário Covas. Nós tivemos muito apoio, os assessores, todos eles nos reconheciam, nos davam acesso aos dados, permitiam conversar com as autoridades. Não é? Foi um período muito bom, eu me lembro que eu estava, naquele momento, fazendo uma grande pesquisa sobre impunidade. Eu dependia muito do acesso às delegacias, eu tive muito apoio. Lamentavelmente, em seguida, esse apoio foi muito restrito. Né? Então, na administração seguinte, o secretário Saulo de Abreu, ele disse para mim, olha, eu estou aberto, não é? Mas eu nunca consegui ter acesso. Nunca consegui ter acesso. Eu estou falando isso, não é com tom acusatório. Quer dizer, não, ele não prestigiava como... Olha, alguns dos governantes consideram que eles podem fazer políticas, não só de segurança, mas sobretudo de segurança, prescindindo de dados, de análises e de informações produzidas fora dos órgãos. Sim, mas qual é a referência, então, para as prioridades? Muitas vezes eles são assessorados por, vamos dizer, profissionais, policiais, pessoas do sistema de justiça, que são bem intencionados, mas têm uma visão muito restrita, não tem uma visão do sistema no seu conjunto. Sim, não são estudiosos do assunto. Muitas vezes, não, é preciso que a polícia vamos dizer, seja mais rigorosa na vigilância das ruas. Não é? Bom, isto pode resolver o problema de um pedaço da cidade, mas não resolve o problema da segurança no seu conjunto. Sim. O que diferencia o Núcleo de Estudos da Violência, por exemplo, de análises corporativas? Eu não sou contra as análises corporativas, eu acho que elas são importantes, inclusive como instrumentos de pesquisa. Né? É que como nós temos um olhar externo, nós podemos ver o sistema operando no seu conjunto e podemos ver que resultados isso oferece em termos de eficiência, redução da criminalidade, prevenção dos crimes, proteção dos grupos mais vitimizados, mulheres, crianças, trabalhadores, não é? Jovens e adolescentes que moram nos bairros que compõem a chamada periferia urbana. Não é? Quer dizer,
o núcleo, como sendo vamos dizer, uma instituição da universidade, ele tem esse papel. Agora, professor, nós estamos num momento em que o país despertou para a importância da sistematização de um projeto que, inclusive, está entregue já para a Câmara Federal, que é o projeto do ministro Sérgio Moro, que está sendo chamado Projeto Anticrime, o pacote anticrime. O Núcleo de Estudos da Violência foi procurado por Sérgio Moro, por emissários dele, para trocar alguma ideia sobre a elaboração desse projeto? Vocês que já têm mais de 30 anos de estrada, digamos. Não fomos procurados. Eu diria o seguinte, claro que é um desejo da sociedade brasileira maior segurança, tranquilidade, uma sociedade pacificada, independentemente, vamos dizer, do perfil do eleitorado brasileiro. Não é? No entanto, nós temos experiências acumuladas, não é? Temos dados a respeito da evolução dos crimes, da mudança, quer dizer, a chegada do crime organizado, que impacto exerceu sobre as instituições, sobre o sistema carcerário. Não é? Temos análises sobre encarceramento, temos análises sobre impunidade. Quer dizer, podemos discutir questões como a reforma da polícia, não é? Podemos discutir planos específicos para, por exemplo, proteger crianças e adolescentes para o não envolvimento no crime. Não é? E fora disto, há vários programas no próprio Ministério da Justiça, não é? Que foram sendo elaborados aos anos e que poderiam servir de base e ponto de partida. Faltou debate sobre esse pacote? Eu acho que faltou debate. Porque ontem eu entrevistei o presidente da OAB, Seção São Paulo, e eu notei, ele tinha um ressentimento também, porque os advogados não foram ouvidos, não, eu acho né? que é um setor importante. Eu acho que a sociedade civil não foi ouvida. E esse debate é uma das críticas e dos ressentimentos, é isso, ninguém nos procurou, não fomos ouvidos. É verdade que o ministro Sérgio Moro, ele articulou bastante, ele foi até aos tribunais superiores, ele conversou com juízes, com ministros, ele conversou com os parlamentares que vão decidir sobre o pacote, mas com eu a acho que não é imprensa, suficiente esse tipo mas com a imprensa. Mas o debate não foi amplo o suficiente? Eu acho que não foi amplo o suficiente. Ele teria que debater com academia, universidade, debater com organizações como o Fórum Brasileiro de Segurança. Que ele foi assodado ou há realmente uma urgência, considerando que a segurança pública foi promessa de campanha do presidente eleito? Eu acho que é uma resposta, uma promessa de campanha. Sim. Né? Eu acho que tem esse conteúdo. Esse lado político. Esse lado político. É um fato. Né? Isso, não dá claro, para a gente... Coisa. Agora, eu confesso o seguinte, considerando o ministro, considerando a popularidade dele, considerando que ele é bastante respeitado, eu imaginava um programa muito articulado, como um programa governamental. Não é? Eu vou falar aqui, vou fazer um dos melhores programas formulados está no programa Fernando Henrique Cardoso, que no seu programa chamado Mãos à Obra, tem um diagnóstico e um programa que era o melhor programa de segurança na época. Não foi executado. Não é? A implementação dele não foi implementada. E esse agora, será que sai do papel, senhora? Os governos que se seguiram, de alguma maneira, procuraram aprimorar as balizas que estavam lá no plano. Eu acho que a gente não pode perder de vista. Mas o que acontece que não sai do papel? O senhor fala de um bom programa que não foi viabilizado. Há uma questão política. Você tem que lidar com interesses de diferentes grupos. As corporações, é legítimo que elas opinem, é legítimo que elas participem, etc. Você tem, evidentemente, igrejas, você tem parlamentares que têm uma visão mais tradicional da questão da segurança, não é? E você tem que lidar, na verdade, com uma multiplicidade de pontos de vista e de argumentos. O que significa isso? Que você precisa ter uma liderança que seja capaz de costurar todas essas divergências. O senhor enxerga no perfil do ministro da Justiça e da Segurança a pessoa que tenha habilidade para essa costura? Eu não sei, pode ser que publicamente eu não consigo vê-lo. Mas pode ser que internamente, nos bastidores... Prestígio ele tem. Então, prestígio ele tem. Pode ser que nos bastidores ele tenha uma capacidade de elaborar, vamos dizer, acordos, vamos dizer, produzir
vamos dizer, um programa de intervenção que dê certo. O que me surpreendeu é que eu esperava alguma coisa mais ousada. E, sobretudo, me surpreendeu que o programa é, aparentemente, à primeira vista, como nós pudemos fazer as primeiras análises internas, ele é bastante fragmentado, né? E me parece que ele parte muito da experiência dele como juiz, que é legítima, mas também não é suficiente, não é? Eu acho, quer dizer, o meu ponto de vista é o seguinte, eu esperava mais. Claro que o plano é um plano, precisa ser bastante analisado, eu tenho lido, é difícil até porque ele fundamentalmente, ele é um plano jurídico, não é? E eu esperava, por exemplo, investimentos na área de inteligência policial, investimentos na área de modernização da polícia judiciária, não é? Sim. E acho que isso não está necessariamente previsto. Bom, o debate vai ser aberto, ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, comissão especial, colocado em votação em plenário, no Congresso Nacional, e nós estaremos ali vendo como é que a coisa é recebida e as emendas que serão apresentadas. Isso vai longe, hein, professor? Certamente. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Parabéns pelo Núcleo de Estudos da Violência, pela seriedade, pela eficiência e por sempre nos atender. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista em nosso site. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Ótima noite para você e até lá. Aprenda a fazer um abajur com jornal no Revista da Cidade desta quinta, 9h30 da manhã.